O nosso próximo palestrante vai falar um pouquinho sobre as alterações no contrato de trabalho. Eu tenho a honra de trazer para vocês aqui Bento Herculano, que é presidente do TRT da 21ª Região, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo e membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Mais um palestrante para enriquecer, para enobrecer aqui o nosso debate de hoje, o nosso simpósio do direito do trabalho aplicado às empresas. Muito obrigada, Bento, pela participação e por nos dar a honra da sua participação. Boa tarde a todos. Quero, de antemão, agradecer ao INDT, a você, Rafaela, e ao meu estimadíssimo amigo, o professor Rafael Lara, que é um grande talento, assim como você, e é meu guru, inclusive, nessa área de redes sociais e no direito do trabalho de maneira geral. Eu tenho muito orgulho de privar da amizade pessoal do querido goiano, simpático como todo goiano, Rafael Lara. E falar depois de meu amigo Pedro Paulo Manos, que tivemos uma situação inusitada. Quando fazíamos doutorado na PUC de São Paulo, ele era meu colega de turma na cadeira de processo coletivo, lá com a família Alvim, e era meu professor, porque ele atuava como assistente do saudoso Amaury Mascaro na cadeira de processo do trabalho. Então, era colega e professor ao mesmo tempo, né? Uma coisa engraçada. Mas vamos aqui falar sobre direito do trabalho, sobre contrato de trabalho, né? Que é o que nos interessa. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo e também, de antemão, convidá-los, quem puder seguir. O meu Instagram agora é uma feição apenas profissional, Bento Herculano, né? E eu reclamava que pouca gente seguia, assim, comparativamente, né? Tinha alguns milhares, mas aí Rafael deu a dica que meu Instagram era fechado. Instagram fechado não pode ser profissional. Então agora Instagram aberto, né? Então, e com foco profissional, né? E como eu estou tentando me modernizar, até um canal no YouTube faz 3 dias que eu abri, é Prof. Bento Herculano. Mas, por enquanto, estou manejando melhor o Instagram, serão todos muito bem-vindos. Bento Herculano, simplesmente. Mas falar de contrato de trabalho, a primeira coisa que a gente tem que pontuar é que as pessoas, muitas vezes, não notam a centralidade da questão do contrato de trabalho em tempos de reforma trabalhista, né, que tem 3 anos, praticamente, e em tempos, inclusive, de pandemia. E a gente também tem que entender, isso me parece inequívoco, que em tempos de pós-pandemia, talvez até por um certo otimismo, mas eu até tenho preferido, nas manifestações, nas palestras, falar muito mais em pós-pandemia. Por quê? Porque eu acredito que essa travessia já está numa fase mais para o final, né, do que até uma fase intermediária. E o contrato de trabalho, por que tem essa centralidade? Ora, vamos fazer aqui um pequeno retrospecto. O contrato de trabalho é um contrato como outro qualquer. E numa sequência lógica, você tem a liberdade individual, que gera a liberdade contratual, que gera a autonomia de vontade, que, por sua vez, né, gera o princípio pacta sunt servanda, que é a grande característica de todo e qualquer contrato, ou seja, aquilo que você ajusta, você deve obedecer. E nos contratos administrativos, por exemplo, tem uma certa mitigação. Por quê? Porque ali o bem maior é o interesse público, né? Nos contratos civis tem outra mitigação, né? Na área de família, por exemplo, ela é muito grande. E no contrato de trabalho sempre se entendeu dessa grande mitigação, mas nunca deixou de existir a autonomia e o pacta sunt servanda. Por quê? Porque as vontades, em tese, elas são livres, impondo a obediência. Tanto que há uma máxima popular que diz assim: tudo que foi combinado não é caro. E isso é o quê? Isso tem o fundo, tem um fundamento justamente contratual. No contrato de trabalho, nós podemos ter 2 espécies, né? Também, fundamentalmente. O contrato individual de trabalho é o contrato coletivo, que pode ser ou um acordo coletivo
ou uma convenção coletiva. E como era até a Lei 13.467 de 2017, ou seja, até a reforma trabalhista. Ora, o marco regulatório principal, o eixo central das relações de trabalho no Brasil, poderíamos dizer até o eixo jurídico, era a prevalência do legislado sobre o negociado, por uma razão muito simples, o princípio da cogência, da imperatividade, da irrenunciabilidade, construído de forma a que nós tivéssemos a preservação da efetividade do direito do trabalho. Isso é muito fácil de explicar, porque se os direitos trabalhistas pudessem ser renunciados, na hora que o empregador contratasse o empregado, certamente, eu diria até que a maioria dos empregadores iriam impor essa renúncia antecedente. E no curso do próprio contrato também haveria essa imposição. No momento em que temos mais gente buscando emprego do que emprego sendo oferecido, isso seria até um caminho natural pela lei de mercado, mais simples e mais conhecida, que é a lei da oferta e da demanda. Então, o direito do trabalho é um direito dito de segunda geração de dimensão, um direito social, e que, desde o seu nascimento, se justificou com esse maior intervencionismo. Então, a legislação sendo, como regra, irrenunciável, né? O que, diferentemente do pensamento de alguns, não negava a natureza contratual da relação de emprego, mas havendo, sem dúvida alguma, uma mitigação na autonomia de vontade superior à mitigação dos contratos civis, ainda que existentes. Como alerta o professor Humberto Teodoro, é um mito essa história de que a autonomia de vontades dos contratos civis é uma autonomia plena. A gente sabe que isso não é verdade, inclusive a teoria da imprevisão, né, vinda do direito francês, a cláusula rebus sic stantibus, ocorre, inclusive, até em contratos de compra e venda, contratos civis. Mas, no direito do trabalho, o eixo central era, sem dúvida, a prevalência da legislação. E eu posso citar aqui, né, mostrando essa mitigação como exemplo, até um dispositivo da CLT, o 468, que sempre serviu de exemplo para mostrar essa intervenção da legislação. Por quê? Porque a autonomia de vontade impõe o ajuste, mas também prevê a possibilidade de repactuação, desde que haja consenso. Mas o artigo 468 dizendo que é inválida a alteração contratual, ainda que haja bilateralidade, ou seja, consenso, quando prejudicial ao empregado. E vejam, uma presunção absoluta, né? Uma espécie praticamente em extinção em um mundo moderno, você dizer que aquilo é realmente uma verdade absoluta, uma presunção absoluta. Mas por quê? Partindo-se da realidade de que, quando o empregado, no curso do contrato individual de trabalho, aceita uma negociação, uma alteração que lhe prejudica, é porque há uma imposição do empregador. Mas veio a reforma trabalhista. E aí a gente tem que falar com muita clareza e, acima de tudo, com muita honestidade. E quem me conhece sabe que isso não falta nas minhas exposições. Muitas vezes até me expondo, né? Porque a gente sabe que é muito perigoso a gente fazer certas colocações com uma certa ênfase, porque estamos sujeitos a uma distorção. Mas, na verdade, essa discussão a respeito de negociado prevalecer sobre legislado, em meu sentir, tem um quê muito forte de ideologização. Na medida em que, há 30 anos, quando eu cheguei na PUC de São Paulo para fazer mestrado, não no doutorado, que já foi na década de 90, mas no final da década de 80, nas aulas do professor Cássio de Mesquita, ele já falava da flexibilização, já falava, até dava um exemplo de banco de horas, já falava da necessidade dessa evolução. E a gente aprendeu, não só lá na faculdade, mas em vários locais, a gente aprendeu que a famosa negociação direta, em tese, é o que há de mais saudável. Por quê? Porque é um acerto não imposto pelo Estado,
não é uma coisa heterocompositiva, de certo modo, é uma coisa autocompositiva, é um acerto entre empregado e empregador, né? Então, isso a gente precisa deixar muito claro. E aí, o governo de Fernando Henrique tentou fazer essa reforma com a mudança do eixo central, era a mesma coisa. Os governos do PT também, com, eu diria, no caso do segundo mandato da ex-presidente Dilma, com aprimoramento, porque fazendo uma reforma sindical antecedente, mas o fato é que um governo provisório, né, um governo, podemos dizer assim, porque não foi um governo de 4 anos, o governo do presidente Michel Temer fez a reforma trabalhista e conseguiu, né, logrou fazer aquilo que presidentes com muito mais comando político, né, porque referendados pelas urnas, tentaram e não conseguiram fazer. E a reforma trouxe a grande alteração, qual seja a mudança do 611 da CLT, com a criação do artigo 611-A, dizendo que, no 611-A, que até o professor Mauri Mascaro brincava muito, já naquela época, né, dizia quando, isso há 20 e tantos anos, se discutia já essa mudança de eixo central na legislação e no sistema de relações de trabalho do Brasil. Ora, você colocar na legislação a necessidade, na legislação infraconstitucional, a necessidade de se respeitar a Constituição, mas eu dizia para ele, não, professor, mas é bom, porque no Brasil, às vezes, uma portaria ministerial vale mais do que a nossa Constituição, na visão de alguns. Mas o fato é que o artigo 611, ele dispõe quais são os direitos trabalhistas passíveis de negociação coletiva entre empregados e empregadores, né? Então, no 611-B, dizendo o que é que não pode ser negociado, que por óbvio é o que está na Constituição, e particularmente as normas de saúde e segurança no trabalho. Então, nós tivemos essa mudança de paradigma, onde a prevalência deixou de ser do legislado, passando para ser do negociado, mas do negociado coletivo, e em diapasão com a nossa Constituição, que pela primeira vez previu a hipótese de redução salarial, desde que com a autorização do Sindicato de Trabalhadores, o que deu aquele rolo danado com a liminar do ministro Lewandowski na DIN 6363, né, na MP 936, que agora é a Lei 14.020, né? Quando permitiu uma jornada maior para aqueles que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento, mas desde com autorização sindical. Quando reconheceu expressamente no artigo 7º o reconhecimento da validade dos acordos e das convenções coletivas. Mas aí veio a reforma, né? Digamos assim, foi ao encontro desse pensamento, que diga-se de passagem que, mesmo antes da reforma, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal anteciparam a reforma nesse ponto. Todos nós sabemos, teve o famoso caso de uma usina de cana-de-açúcar lá de Pernambuco, né, com um processo da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que era questão de horas in itinere, onde se autorizou, né, a negociação coletiva a reduzir certos direitos. E vejam, a meu ver, acertadamente, né, certíssima a decisão do Supremo, porque eu ficava muito constrangido até no meu tribunal, entendendo que isso não era possível, porque muitas vezes as empresas diziam, ora, eu não vou fornecer o transporte, porque se eu fornecer, irá se integrar na jornada de trabalho. É quando a proteção vira excesso de proteção, o que acaba gerando a desproteção. Eu digo, Rafaela, na sala de aula da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu leciono Direito do Trabalho 1, eu faço a comparação em relação a você tomar conta de filhos. E eu tenho 4, então sou especialista e 2 pequenininhos, né? Quando eu quero fazer sucesso, né, nos eventos, eu trago uma menina de 3 anos e de 1, e é como se fosse sem querer, mas a repercussão é a melhor possível, porque modéstia à parte, né, ninguém tem filho feio, mas os meus são verdadeiramente lindos, né? Todos 4. E o bebezinho, todo mundo gosta mais, como a gente diz aqui, é mais mimoso.
Mas quando você tem um filho que você protege demais, todo mundo sabe que você está, ao invés de protegendo, desprotegendo. Você estraga o filho, você o torna mimado. Eu li, isso aqui não é para fazer fita, não é para fazer tipo, 2 vezes aquele livro do falecido Samitiba, Quem Ama, Educa. Por quê? Dificuldade de dizer um não para um filhinho, mas a gente sabe disso. Proteger demais é desproteger. E aí a reforma nesse ponto caminhou muito bem, né? Fazendo essa possibilidade de uma maior flexibilização. Mas eu quero aqui, nessa parte final aqui da minha exposição, para não extrapolar o tempo, centrar agora, e prometo terminar em 5 minutos a exposição, centrar o tema da alteração nos contratos individuais. Quais são os elementos centrais, os elementos principais dos contratos individuais de trabalho? Ora, você primeiro estabelece a função, depois trata da remuneração. Dizia Cesarino Júnior, né, o velho professor, que o salário não é tudo, mas é mais que a metade, bem mais que a metade. Depois você vai dizer a jornada e o local de trabalho. E o que é que acontece? Em tempos de pandemia, e não podemos negar, é um termo que eu já criei abuso de tanto que as pessoas falam, mas o novo normal, e eu tenho que dizer enquanto não arrumar um substituto para esse termo, esse novo normal veio para ficar e mexendo na imutabilidade, na inflexibilidade dos contratos individuais de trabalho. E vejam vocês, né, em relação às empresas, você tinha um paradigma, prevalência da legislação. Criou-se outro paradigma, que é a prevalência da negociação coletiva. E agora, com a pandemia, nós temos uma terceira etapa, uma etapa maior, né, de flexibilização, que é o prestígio maior, a própria negociação individual. E naquele julgamento da liminar, da ADIM 6363, que o plenário derrubou, né, a decisão monocrática liminar do ministro Ricardo Lewandowski, o STF, né, enfatizando que era um direito de emergência, ministro Fux, né, invocou, inclusive, a escola do realismo jurídico, que vem lá da escola de Massachusetts, a teoria do realismo jurídico, do juiz da Suprema Corte, Oliver Holmes, ou seja, o direito há de ser interpretado se adequando à realidade, mas o fato é que a MP 927 e a MP 936 colocaram, né, que foram as duas grandes MPs trabalhistas, estamos com esse imbróglio agora da 927, não vai dar tempo da gente discutir isso, mas claro que é uma coisa que nos preocupa bastante, né, a insegurança jurídica, porque a segurança jurídica foi sempre o grande argumento para a própria reforma trabalhista. No seguinte aspecto, se a gente prestigiar que se cumpra o que foi negociado diretamente entre empregados e empregadores, isso vai gerar segurança jurídica, vai, digamos assim, vai provocar, né, vai incentivar investimentos e, por consequência, vai gerar mais empregos. Eu não vou sequer entrar nesse mérito, mas o fato é que a insegurança é a pior coisa do mundo. Rafael se referiu há pouco, eu integro um grupo de estudos do Ministério da Economia, e esse grupo se chama GAET, e eu estou no subgrupo Direito, Trabalho e Segurança Jurídica. E na primeira apresentação lá no Ministério da Economia, eu disse, olha, a gente pode discordar dos termos, mas todo mundo tem que gostar, e todo mundo gosta de segurança jurídica. As empresas querem saber o custo do trabalho, os trabalhadores querem saber o quanto vão efetivamente receber. E isso é muito importante. Eu ainda tenho participações, como a lei me permite, em 2 empresas pequenas, mas eu já fui sócio meramente cotista de um restaurante, Rafael, com 63 empregados. E eu sei o que eu sofri. Não precisa ninguém me dizer. Não quer dizer que os empresários é que sofrem, porque os trabalhadores também sofrem. E aí, concluindo aqui a nossa fala, o que a gente precisa, acima de tudo, é partir de algumas premissas. Primeira premissa, segurança jurídica, se não é tudo, é quase tudo. Então, vamos deixar a ideologia de lado e prestigiar aquilo que foi acertado. Porque, repito,
o que foi combinado não é carta. Mas, ao mesmo tempo, para e passo, não podemos esquecer outras duas. É a função do direito de trabalho, que tem a ver com a assimetria inegável entre a grande maioria, diria que 90 e tantos por cento dos empregados, em relação aos seus empregadores. Então, não pode haver uma liberdade total. E aí a gente precisa do equilíbrio, porque virão novas modificações na legislação trabalhista. Essa questão da alteração dos contratos de trabalho acaba sendo, por isso que eu escolhi esse tema para falar. Claro que a gente não tem tempo aqui de entrar em minúcias, mas acaba sendo todas as modificações de 30 anos para cá, no final, ou pelo menos as principais, gravitam em torno da possibilidade de você alterar os contratos individuais de trabalho, seja por negociação coletiva, como agora por negociação individual. E aí, lembramos das virtudes cardeais, né? Das virtudes teologais, e uma delas é a temperança. Nós temos as humanas, que é a caridade, a fé e a esperança. E elas, nós devemos tê-las conosco para que, dentre as 5 cardeais, vamos lembrar da temperança, que significa equilíbrio, comedimento. Então, para que empregados e empregadores, de fato, reconheçam que, até porque está na Constituição Federal, salvo engano, o inciso 4º do artigo 1º, o reconhecimento do valor social do trabalho e da livre iniciativa. Ideologia de fora, empregados e empregadores, se eles não se unirem, empresas e trabalhadores, eles vão naufragar juntos. Seria isso. Muitíssimo obrigado, né, aos dois, os xarás, Rafaela e Rafael. Né? Obrigado a todos. Repetindo, quem quiser nos seguir, vai ser um prazer no Instagram, Bento Herculano. Muito obrigado, foi uma honra muito grande participar desse evento. Muito agradecido, realmente, de coração. Muito obrigada, Bento. A gente agradece, nós do INDT, eu, Rafael, Lara, também agradecemos a brilhante exposição, em especial o realismo trazido, o realismo jurídico necessário, que demanda, que impera a necessidade dentro das relações de trabalho. Acredito que cada vez mais esse realismo jurídico está sendo chamado aqui dentro, entre as relações entre empregado e empregador. E, principalmente, um ponto que você destacou muito bem, Bento, é a necessidade de uma segurança jurídica muito maior. E me parece que, aos poucos, na verdade, o legislador está tomando um cuidado ou um zelo aqui, ainda não total como nós gostaríamos, porque a insegurança ainda impera nas nossas relações, mas tem se preocupado que a relação trabalhista, que as relações de emprego são mutáveis. A gente vive em constante transformação. Até pouco tempo, o teletrabalho, embora previsto recentemente na legislação trabalhista com a reforma trabalhista, não era uma realidade 100% a todas as empresas. Nós tínhamos apenas uma regulamentação, agora nós temos uma realidade, e é na realidade, é na prática, no dia a dia, que nós sentimos a necessidade de uma adequação e de um pacto, muitas vezes, que essa relação precisa ser desenvolvida entre empregado e empregador. Me parece que, aos poucos, e essa é a minha esperança que eu tenho em relação ao nosso legislador trabalhista, que ele entenda a necessidade de se ater a esse realismo jurídico e, principalmente, de nos garantir um mínimo de segurança jurídica dentro dessas ordens, dentro dessa relação existente. Muito obrigada mais uma vez pelas belas palavras. Eu que agradeço, né? E lógico que eu não vou querer fazer outra palestra, mas a gente puxar desde a reforma trabalhista, a MP 808, que depois caiu. Aí, quando você está no meio, você tem aquela MP da liberdade econômica. Aí tem a 905, que depois caiu. Aí você depois tem agora a 927, que agora também caindo. Quer dizer, é difícil. Aí o Supremo não julga várias ADENs contra a Lei 13467. É muito difícil. Se a gente não trabalhar para combater, para minimizar isso, aí a coisa está ruim, né? Então, temos que todos trabalharmos juntos. Professor Bento Herculano, meu amigo querido, que palestra maravilhosa. Você que é
um grande jurista, um grande amigo, um grande conhecedor de direito, um grande ser humano, acima de tudo, né? Que consegue enxergar no direito do trabalho o equilíbrio que ele realmente precisa. Estamos muito honrados